E aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um programa dentro do Atos, o programa de Lectus, desse Atos Podcast, aprofundando, dando um mergulho de cabeça nos fundamentos da nossa fé. Provavelmente com temas mais intensos, mais densos, mas espero que seja de bom proveito espiritual para você, para conhecer mais a fé. Afinal, prestem bem atenção, é dever do fiel católico conhecer sua fé. E aquela ignorância que será desculpada por Deus será uma ignorância imputável, ou uma ignorância absoluta. Mas existem ignorâncias culposas, ou seja, não conheci minha fé e, portanto, não vivi ela perfeitamente. Isso tem grande peso diante da justiça de Deus. Não falo isso para dar medo, pelo amor de Deus, mas para que você veja a seriedade que é a vivência da tua fé, tá bom, meu irmão, minha irmã? E hoje nós iremos falar sobre uma temática tão difícil, mas pouco compreendida pelos católicos, que é entender a igreja como um instrumento de salvação. Nós vemos aqui de uma sequência de vídeos falando sobre a revelação de Deus. E como Deus, na sua revelação, salva o homem. Como Deus se manifesta no mundo para a salvação do homem. A iniciativa, portanto, da salvação é, antes de tudo, a iniciativa de Deus, que vem ao encontro do homem com o desejo de salvá-lo, com o desejo de santificá-lo, com o desejo de fazê-lo um homem ou uma mulher nova. Porém, como é que é o meio que Jesus escolheu para isso acontecer? Jesus escolheu, em primeiro lugar, a encarnação do Verbo. Chegar à plenitude dos tempos, nós vamos ler, se não me engano, em Hebreus. Deus enviou o próprio Filho ao mundo para poder falar com os homens. Então, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu próprio Filho. Ele mesmo disse, Jesus mesmo disse, naquelas parábolas, que depois de enviar os seus mensageiros que foram mortos, são os profetas, ele decidiu enviar o próprio Filho. Afinal, o Filho eles deveriam escutar. E fazem com o Filho pior do que fazem com os profetas, não é? Pensando, olha, vamos matá-lo e assim conquistar a herança dele. Vejam. Então, o instrumento máximo de salvação de Jesus, de Deus, foi Jesus, o Verbo encarnado. Mas vejam, meus irmãos, qual foi a atitude de Jesus quando veio à Terra? Além de pregar o seu evangelho, ele escolheu 12 homens e fez dele a sua igreja, a sua Kahal Yahvé. A partir deles, formou um novo povo. O antigo povo de Deus, formado pela aliança com Abraão, Isaac e Jacó, feita essa aliança renovada com Moisés, dada a Moisés a lei, então uma aliança que era de um povo dentro do mundo. Este povo dentro do mundo era para ser o grande instrumento de salvação de Deus na humanidade. Vendo o Filho encarnado, para salvar este povo, os judeus, e fazê-los um instrumento de salvação para o mundo inteiro, Jesus foi rejeitado. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Portanto, Jesus, rejeitado pelos judeus e morto pelos judeus, pelo povo de Deus, morto pelo seu povo, ele abre as portas da salvação para todos os povos. É por isso que aquela parábola do Evangelho, Jesus fala que um homem foi fazer um banquete e chamou os convidados. Mas um disse, não vou, tenho que cuidar de gado. O outro disse, eu tenho que fazer. Outro disse, não, eu me casei. E aí Jesus disse, olha, então vão pelos caminhos. Vão pelas encruzilhadas e chamem a todo mundo. Abriu as portas da salvação para o banquete nupcial, para todas as pessoas. Porém, quando a festa começou, ele notou um homem que estava sem roupa de festa. Aí este homem ele expulsou e jogou fora. Vejam. Então, Jesus chamou alguns. Deus escolheu um povo escolhido. Deus escolheu um povo escolhido, tudo bem. Deus escolheu um povo, o povo de Deus, Israel, nação santa, povo eleito. Esse povo rejeitou o convite de Deus. Ele abriu as portas, venham quem querem. Não mais agora, a justificação, portanto, não é mais pelo sangue de Abraão, como o próprio Jesus disse, se Deus quiser, ele faz até das pedras filhas de Abraão. E agora, o que importa não é mais a descendência de Abraão. O que importa agora é a adesão à sua pessoa, a fé em Jesus Cristo. O Filho do Homem é Senhor também do sábado, portanto, o Filho do Homem está acima da lei.
É essa adesão de fé a Jesus Cristo que fornece ao homem a entrada na festa. Mas entrando na festa, você precisa de uma veste nova. O costume antigo de você chamar a pessoa para a festa e também, na porta, dar a roupa que vai ser usada durante a festa, para que todo mundo esteja padronizado. Os ricos assim faziam. Então Jesus, ele convida para a festa, mas na entrada as pessoas recebem uma roupa nova. E aquele homem, portanto, que estava dentro sem a roupa nova, é porque ele não entrou pela entrada. O que ele fez? Ele invadiu, ele não foi convidado, ele não faz parte daquele povo. Essa parábola que Jesus conta mostra para nós todo o itinerário da salvação. O povo de Deus foi escolhido, rejeitou o convite. Agora Jesus vem quem quer. Basta vir, basta querer, basta aderir, basta chegar e receber as vestes. A veste é a vida nova, a veste é o batismo que a pessoa recebe. E, portanto, uma vida nova, e precisa agora estar vestido com essa roupa, viver a fé. Também não adianta estar dentro da festa e não estar com a roupa certa. Ou seja, ou invadir a festa porque se acha digno de estar ali dentro, não. É graça de Deus, nós recebemos a veste. E também não adianta ter recebido a veste e não usá-la, que é aquelas pessoas que dizem que não são praticantes. Católicos não praticantes não são católicos. Não existe um halterofilista, um cara bombado, não, você olhar para você e dizer, não, eu sou halterofilista. Aí você vai olhar e dizer assim, mas Deus e mar, não dá não, padre. Teu corpo aí, mas tu não tem nem 40 de braço, como é que tu é halterofilista, mano? Eu sou um halterofilista não praticante. Que absurdo, tá entendendo? Não existe, ou você não é. Entende? Ou você vive a fé, ou você abraça a fé, ou você não é. Porque aqui no Brasil tem essa mania, quem não é católico, ou quem não é nada é católico. Não, viva com consequência. Viva com consequência a sua vida, porque a fé é algo de mais importante que nós temos. Porque é ela que nos dá a garantia da vida eterna. Uma boa educação, uma boa saúde, beleza, dinheiro não dá garantia de vida eterna, porque um homem saudável vai para o inferno. Uma mulher linda de morrer vai para o inferno do mesmo jeito. O que vai garantir a vida eterna, pelo amor de Deus, não estou dizendo como todo homem saudável vai para o inferno, mas entenda, pelo amor de Deus, né? Mas o que garante a vida eterna é a adesão a Jesus Cristo. A fé, que não é um sentimento, mas uma veste nova. Viver conforme a fé. Então, Jesus, ele abriu a porta da salvação a todos. É por isso que o batismo, ele pode ser dado a qualquer pessoa. No Catecismo da Igreja Católica, não lembro qual é o ponto agora de cabeça, mas o parágrafo sobre o batismo, quem pode receber o batismo, tem lá no Catecismo, ele é um parágrafo bem curtinho, é uma frase. Quem pode receber o batismo? Quem não é batizado e somente quem não é batizado, ou seja, qualquer pessoa. Então, só quem não é batizado pode receber o batismo, então as portas da salvação estão abertas. Mas vejam, o batismo, ao mesmo tempo que ele é a porta da salvação, ele traz uma outra graça, que é entrar no corpo de Cristo, que é a igreja. E aqui eu quero tocar muito nesse ponto, no foco agora desse nosso momento catequético. Quando Jesus veio, vejam só, o único acesso que nós temos à revelação de Jesus Cristo, especialmente os mistérios centrais, da sua encarnação, morte e ressurreição e da sua vida pública, foi através dos apóstolos. Portanto, os apóstolos se tornam partes integrantes da história da salvação. E Jesus fundou a sua igreja sobre os apóstolos. Já citei isso em alguns vídeos passados, mas vou citar novamente. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Simão, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou ainda, quando o próprio Jesus conversa com os apóstolos, né, acho que é em Mateus 19, se não me falha a memória, quando Pedro pergunta, olha, e nós que deixamos tudo para te seguir? Jesus diz, olha, receberão 100 vezes mais com tribulações e na vida eterna, e a vida eterna. E vireis para julgar todos os povos, vireis para julgar todas as tribos de Israel. Ou seja, são os apóstolos que irão julgar as tribos de Israel. Ou ainda quando nós olhamos no livro do Apocalipse, capítulo 12, ou no capítulo 11, se não me falha a memória,
que ele viu a Jerusalém celeste descendo do céu como uma esposa adornada para o seu esposo. E vi como que uma pedra fundamental sendo Jesus, e as 12 colunas sobre as 12 portas, com o nome dos 12 apóstolos. Portanto, a pedra fundamental é Jesus, mas as colunas, quem são? Os apóstolos, que sustentam o edifício da igreja, da Jerusalém celeste. A salvação eterna, portanto, está fundamentada nos apóstolos, tendo Jesus como a pedra fundamental. Entendem? Então, isso é muito importante porque quebra com aquele mito falacioso, mentiroso, de que não importa a igreja, ou que a igreja não salva. Por que esse mito ele é falacioso? Porque ele é uma meia-verdade. E o problema de todas as heresias são essas, porque ela é uma meia-verdade. Por exemplo, quando Nestório dizia que Maria era mãe de Cristo. Isso é uma meia-verdade, porque Maria é mãe de Cristo. Mas é mãe de Cristo e Cristo é Deus, então, portanto, Maria é mãe de Deus. A verdade de Maria ser mãe de Cristo não contradiz a verdade de Maria ser mãe de Deus. E a melhor formulação é Maria ser mãe de Deus. Isso aqui é definido no Concílio de Éfeso, se não me engano. Então é uma meia-verdade. É verdade, Maria é mãe de Cristo. Assim como essa, a igreja não salva. Claro, não é sentar nos bancos da igreja todos os domingos que vai te garantir a salvação. O que salva é Jesus Cristo. Porém, qual é o instrumento da salvação de Jesus? É a igreja. Por isso que no documento do Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, fala da igreja como um instrumento necessário da salvação. Quando nós falamos de instrumento necessário, ou seja, não é um instrumento supérfluo, não é um instrumento que Deus faz, tipo assim, não, Deus teria outros meios para salvar, mas ele também tem a igreja. Não, a igreja é um instrumento necessário. Ou seja, não, se ela é necessária, não existe uma outra margem. É dentro da igreja que se dá a salvação. É nesse contexto que nós entendemos aquela famosa formulação em latim que é tão controversa, que diz extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Essa afirmação que pode parecer uma grande exclusão das outras religiões, ela, na verdade, afirma a igreja como um instrumento necessário da salvação. Vejam, é interessantíssimo notar que essa afirmação ela não tem nada de preconceituosa. Porque quando ela foi formulada, nos contextos do século IV, inclusive Santo Agostinho está muito dentro deste contexto apologético, né? Era para perguntar se o batismo dos hereges era válido na Igreja Católica. E a afirmação de que sim, é válido, porque existe um só batismo, isso mostra que mesmo o batismo de um herege, ou seja, fora da comunhão da igreja, insere ele dentro da igreja. Então, para poder mostrar que fora da igreja não há salvação, entende? É por isso que é tão estranho para nós hoje, quando olhamos para toda a história da igreja, desde os seus primeiros séculos, a gente escutar hoje que um cristão saiu da igreja católica, foi para outra igreja e foi batizado. Existem 2 batismos, 3 batismos, já escutei de um hoje católico, porque eu mesmo batizei na Vigília Pascal, mas de um pastor, um ex-pastor evangélico, dizer que já tinha recebido 2 batismos e nenhum deles era válido na Igreja Católica porque não foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a fórmula universal e atemporal. Sempre foi assim o batismo da Igreja, entende? É estranho dizer que existem 2 batismos, uma necessidade de um rebatismo. Isso contradiz a toda a história de como Deus tem realizado a salvação. Me parece muito mais uma controvérsia humana. Quem assume essa verdade de que há 2 batismos, a necessidade de rebatizar, parece que está tratando a igreja somente como um organismo humano. Parece que não vê a igreja como instituída por Jesus Cristo. Parece, enfim, que não vê que Jesus fundou a Jerusalém Celeste como fundamentada nos 12 apóstolos, com as suas 12 colunas nos 12 apóstolos. Compreendem, meus irmãos? Então essa expressão extra ecclesiam nulla salus, ela quer trazer para nós a compreensão de que a igreja é um instrumento necessário da salvação e que, portanto, toda a graça de Deus, meus irmãos, é derramada através da sua igreja. Mesmo, escutem só, mesmo a graça de Deus, que está fora dos limites institucionais da igreja, ela misticamente acontece através da igreja. Porque, claro, existem graças fora da igreja, existem. Por exemplo, quando uma pessoa que não é católica, que não vive a fé, ou que nem tem fé,
sente um chamado à conversão. Ela está fora da igreja. Mas aquela graça, isso é um princípio da teologia da graça, que não é uma graça habitual, é uma graça carismática, né? Uma graça específica, que aquela pessoa recebe, ela primeiro tem uma origem mística na própria igreja, porque a igreja é instrumento necessário de salvação, e esta graça conduz aquela pessoa para o cerne da igreja, se ela for honesta e sincera consigo mesma. Portanto, o reconhecimento de que existe uma graça de Deus que age fora da igreja, sempre tem essa origem e essa finalidade. Primeiro, uma origem na própria igreja, ainda que seja fora das instituições, é uma origem mística na própria igreja, mas também conduz à comunhão eclesial. E, portanto, tudo aquilo que não conduz à comunhão com a igreja de Cristo, que é fonte de divisão, não provém da graça de Deus. Nós sabemos muito bem quem é a fonte da divisão. Nós sabemos muito bem qual é o nome que a Bíblia usa para aquele que é a fonte da divisão. E como diria Santo Agostinho, não é de se admirar que a humildade gere unidade e que a soberba gere divisão. Não é de se admirar, meus irmãos, minhas irmãs, de que a multiplicidade da interpretação da palavra de Deus gere tantas igrejas, enquanto o magistério da tradição da igreja faz com que a igreja seja uma no decorrer dos séculos. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica, e não na multiplicidade das igrejas. Ou assumir a igreja somente no seu componente espiritual, como alguns irmãos evangélicos dizem, dizendo, não, a igreja é a igreja dos santos, a igreja é um organismo espiritual que as pessoas podem aderir, independente das instituições humanas que elas estão. Isso é transformar a igreja somente numa abstração. É como se Jesus, que se fez carne, assumiu um corpo, agora salvasse só espiritualmente. Vejam bem, meus irmãos. A comparação que Paulo usa para a igreja é o corpo de Cristo. E, portanto, é necessário uma materialidade do corpo. Faz sentido? Não só a sua dimensão espiritual. Então nós católicos acreditamos que a igreja é de Deus. A igreja é um instrumento necessário na salvação, não só nos seus ideais e nos seus dogmas, mas também nas suas instituições. As instituições da igreja também são queridas por Deus. O sacerdócio é querido por Deus. O primado de Pedro é querido por Deus. As instituições paroquiais são queridas por Deus, vocês entendem? E todas elas fazem parte como um instrumento de salvação. Instrumento sim, porque não são a fonte e a origem da salvação, mas são usados por Deus para alcançar os povos. Isso é muito importante, porque a graça habitual, ou seja, habitualmente, ordinariamente, Deus derrama a sua graça através das instituições da igreja. A comunhão com Deus, que é uma coisa extremamente espiritual, age ordinariamente na vida do homem através da comunhão eucarística. Eu posso dizer sem sombra de dúvida que, estando em estado de graça e comungando com fé e adesão a Jesus no Santíssimo Sacramento, eu entro em comunhão com Deus. Eu posso afirmar isso categoricamente, porque a dimensão espiritual está ligada à dimensão de comunhão humana, pessoal, estrutural e corporal. A comunhão eucarística me dá acesso a uma comunhão espiritual. Quando eu confesso verdadeiramente os meus pecados, arrependido, depois de um exame de consciência sério, apresento todos os meus pecados e confesso, eu posso sair de lá com toda certeza de que eu fui perdoado por Deus. Quando na unção dos enfermos, aquelas pessoas certamente têm a fé para aquilo, para receber aquela graça. Ou seja, não é só um ritual mágico que vai ali apagar os pecados, não. Mas supõe-se que aquela pessoa tem fé para aquilo. Se ela tinha uma vida de fé e recebe a unção dos enfermos, e o padre diz, pela faculdade que me foi concedida pela Sé Apostólica, em caso de morte, né, ele pode fazer isso. Eu te absolvo de teus pecados e te concedo a indulgência plenária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se aquela pessoa naquele momento morrer, ou depois até não pecar mais, ela vai direto para o céu. Estando perdoada e recebida a absolvição e recebida a indulgência plenária, o céu é certo. Porque as instituições,
elas também são instrumentos de salvação. Não é só o dogma, não é só a abstração espiritual, não é só a vida. Não. Nós católicos acreditamos que a igreja é instrumento de salvação em todas as suas dimensões. Claro, isso não é uma forma de divinizar as coisas que os homens fazem na igreja. Não. Infelizmente, os homens também, dentro da igreja, como joio, estão no campo, mas são joio, não geram frutos. Entre aspas, não são igreja, né? Ou seja, estão ali, mas não são igreja. Não estão com as vestes novas. Eles podem perverter isso. Mas, para a fé católica, mesmo, escutem só, mesmo os papas que porventura errarem pessoalmente, eles não têm a capacidade de destruir a fé. Mesmo os papas que a gente sabe na história que fizeram coisas erradas, eles não destruíram o fundamento da fé. Eles não tinham poder para isso. Eles não, alguns, assim como nós, eu e você, independente do estado de vida que nós temos, nós podemos ser melhor instrumento de Deus ou pior instrumento de Deus. Nós podemos propiciar a salvação no mundo ou atrapalhar a salvação do mundo. Mas o dado da fé nos mostra que a igreja é um instrumento necessário de salvação. E esse instrumento, corpo, alma e espírito, é querida por Deus. Ou seja, nos seus dogmas, nos seus sacramentos, nas suas instituições, é querido por Deus. Claro, não é a fonte da salvação, volto a dizer, mas é um instrumento. Uma forma como Deus ordinariamente salva os homens. E mesmo quando a graça age fora dos muros institucionais da igreja, a origem desta graça se encontra no seio eclesial. E a finalidade dessa graça é trazer a pessoa novamente para a comunhão com Deus dentro da igreja, para que, unidos novamente como filhos e filhas de Deus, eles possam abraçar a este Pai, que os chama a fazer parte do seu corpo místico, a fazer parte do seu filho. Um pai que quer chamar os seus filhos porque vê os filhos dentro do corpo do filho. A comparação do corpo é exatamente essa. O corpo é uma parte do filho e o corpo precisa ser visto como parte do filho. Então a igreja é Jesus, corpo. Não é Jesus cabeça. Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Mas a igreja também é Jesus. É nesse sentido que nós acreditamos na intercessão dos santos. É nesse sentido, por quê? Porque os santos também fazem parte do corpo de Cristo. Então, quando eu vou a um santo, eu não estou indo a um outro Deus. Eu estou indo ao mesmo corpo de Cristo. Estou indo a Cristo, que através da sua graça agiu de maneira específica naquele santo. Então, os santos, eles são a presença do ressuscitado na história da humanidade. Então, quando eu vejo, por exemplo, a virtude de um São Francisco de Assis, a virtude de um São Bernardo de Claraval, de um São Maximiliano Kolbe, eu não estou ali louvando a beleza, a força de vontade, a potência que aquele esforço humano fez. Não, eu estou louvando, na verdade, maravilhado do que a graça de Deus consegue fazer com o ser humano. Porque não é natural a um homem viver uma pobreza tão radical como São Francisco viveu. Não é natural ao homem, não faz parte da sua natureza decaída, um homem dar a vida por outro, como foi São Maximiliano Maria Kolbe. Não é natural um homem ter uma capacidade tão grande de pregar que cidades inteiras se converteram, como foi o caso de São Bernardo de Claraval. Quando eu louvo isso nos santos, eu louvo a graça de Deus que agiu neles nisso. Portanto, eu louvo a Cristo. É só a Cristo, meus irmãos, é só a graça de Deus que dá o fundamento de tudo isso. É o primado da graça. Não é só a graça no sentido de excluir as outras coisas, mas é o primado da graça que dá ao homem o querer, o poder e o fazer. Claro, há uma colaboração humana, porque há uma participação, uma sinergia de forças. O sim de Maria, por exemplo, que foi causa da nossa salvação. Claro, esse sim de Maria, Deus deu a ela a graça para que ela pudesse dar esse sim. Mas ela teve o mérito de colaborar com nosso Senhor. Compreendem? Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos, portanto, que a igreja é uma parte constitutiva da nossa vida de fé. Tanto que no finalzinho nós professamos: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Eu creio também na Igreja Católica, é o local de eu acreditar em Deus. Em latim, credo in spiritu,
credo Espírito, ou seja, o Espírito Santo é um objeto da fé. Credo in ecclesiam, a igreja, eu creio dentro da igreja. Então eu creio no Espírito Santo como um objeto da fé. Minha adesão de fé ao Espírito Santo, a Jesus e a Deus Pai. Mas é dentro da igreja, in ecclesiam, que eu faço essa adesão de fé. Por isso peçamos a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, para que sejamos cada vez mais fiéis à fé da igreja. Amém.